irmã Zhang foi presa pela polícia enquanto entregava livros da Palavra de Deus. Ontem, uma das líderes da igreja me perguntou se eu estaria disposta a assumir os deveres da irmã Zhang. Eu hesitei um pouco, afinal, a irmã Zhang acabara de ser presa e ainda não sabíamos com certeza o que tinha acontecido. E se por acaso eu também fosse presa entregando os livros, eu estava um pouco assustada. Não queria assumir esse dever, mas se não fizesse, seria rebeldia contra Deus. Então, relutante, eu me submeti. Mas estou assustada e não sei o que fazer. Como seguirei adiante, irmã? Como farei isso? Irmã, diante de um problema desses, deveríamos buscar a verdade. Quando Deus nos confia sua comissão, em momentos cruciais estamos sendo testados. Sim. Ele testa para ver se nossa fé nele é real, se protegermos os interesses da casa de Deus. Eu tive uma experiência semelhante. Talvez eu possa comungar sobre isso. Claro. Ótimo. Eu lembro que isso ocorreu logo após eu ser escolhida como uma líder da igreja. Naquele tempo, o PC chinês tinha lançado uma nova onda de prisões em massa de membros da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Eu fiquei um pouco preocupada, em vista de como as coisas estavam. Se eu fosse para reuniões em vários locais todos os dias, eu poderia muito bem ser presa pela polícia. Se fosse presa, certamente seria sujeita a tortura e crueldade. Eu tenho constituição fraca e nunca tive de suportar sofrimentos. Como então poderia suportar tortura? Fiquei com medo pensando nisso tudo e não quis aceitar o dever. Mas quando pensei em como os meus irmãos me tinham escolhido como líder e como isso mostrava confiança em mim, eu não pude justificar não aceitar a comissão, só porque estava assustada. Sim. Então respondi diplomaticamente. Será que estou à altura? Eu nunca ocupei uma posição de liderança. Se eu encontrar um problema que não consiga resolver, será que não vou atrasar o trabalho da igreja? A líder me respondeu em comunhão dizendo: os deveres que recebemos são uma chance de treinar. Basta tentar fazer o melhor que puder. Sim. Depois de ouvir a comunhão da líder, eu aceitei o dever. Mas logo, uma após a outra, começaram a chegar mensagens da minha líder, informando que as irmãs Li e Vu, obreiras minhas e alguns outros membros tinham sido presos, juntamente com 6 líderes e obreiros de outras igrejas, e pedindo que ficássemos alertas e atentos. Na hora, eu entrei em pânico. Como é que tantos irmãos puderam ter sido presos? Eu percebi que eu tinha visto a irmã Li apenas alguns dias atrás. Será que a polícia estava me monitorando também? Se também estivesse me monitorando, seria só questão de tempo até eu ser presa, pois havia câmeras de segurança por toda parte. Cumprir meus deveres nesse tipo de ambiente era muito perigoso. Sempre que pensava nisso, eu ficava com muito medo. Eu estava apavorada e temia ser presa repentinamente durante o trabalho. Por fora, parecia que eu estava cumprindo os meus deveres. Mas eu não conseguia botar o meu coração no trabalho. E raramente parava para pensar em como cumprir melhor os meus deveres. Às vezes, quando os irmãos me procuravam com problemas, eu nem estava com vontade de ajudar. Não demorou e eu recebi outra mensagem da minha líder, dizendo que a polícia estava pedindo aos irmãos presos que identificassem membros da igreja em uma pilha de fotos e que havia pontos de controle em cruzamentos para revistar as pessoas. Ela nos lembrou de que deveríamos ter muito cuidado quando saíssemos. Ouvindo isso, fiquei ainda mais preocupada. Parecia que a polícia já havia reunido muitas informações sobre os meus irmãos. Será que nós tínhamos sido fotografadas na última vez em que nos encontramos com a irmã Li? Se aquilo tinha sido filmado, a polícia com certeza ia descobrir que eu estava à frente do trabalho da igreja quando me visse nas imagens gravadas. Se eu fosse presa, eles iriam me torturar e arrancar uma confissão de mim. A caminho de casa em minha motoneta elétrica, eu estava tensa e nervosa. As mensagens da líder me levaram para um lugar sombrio. Embora já estivesse escuro, eu não ousei tirar os meus óculos de sol. Eu não arriscaria ser pega por uma câmera de segurança e presa a qualquer momento pela polícia. Então, um pensamento muito egoísta me passou pela cabeça na hora. Talvez eu consiga negociar com minha líder e pedir que aquela irmã mais velha assuma meu trabalho. Ela já tem mais de 50 anos. Mesmo que fosse presa,
era bem provável que a polícia não fosse torturá-la. Mas eu logo percebi como essa ideia era egoísta. Por medo de ser detida e torturada e sentir que a situação era perigosa, eu quis passar o trabalho para minha irmã mais velha. Que coisa mais feia e baixa. Mas também não pude deixar de ficar nervosa e com medo. Na minha mente ficavam aparecendo essas imagens de irmãos e irmãs que estavam sendo torturados e atormentados. Quanto mais pensava nisso, mais tinha medo e não deixava de reclamar. Por que me fariam assumir um trabalho tão perigoso? E se eu for presa, como será? Ainda sou tão jovem. Vou enfrentar tortura e tormento e ficar presa para sofrer pelo resto da vida? Eu estava muito ansiosa e assustada. Então, orei a Deus falando-lhe do meu estado. Ó Deus Todo-Poderoso, estou sempre com medo de ser presa e sujeitada à tortura e tormento. Não consigo aquietar meu coração ao cumprir meus deveres e até quero passar meus deveres para outros. E egoísta, sempre penso apenas em minha própria carne. Não quero viver em medo e timidez. Não quero ser enganada por Satanás. Deus, oro para que tu me esclareças e me permitas entender tua vontade. Também peço que me deis força, para que possa permanecer forte nessa situação de provação. Sim. Naquele momento, lembrei um hino de palavras de Deus chamado Imite o Senhor Jesus. Vou lê-lo para vocês agora. Ótimo. Ótimo. Na estrada para Jerusalém, Jesus estava em agonia, como se uma faca fosse torcida no seu coração. Mas ele não tinha a menor intenção de faltar à sua palavra. Havia sempre uma força poderosa o compelindo adiante para onde eles o crucificariam. Finalmente, ele foi pregado na cruz e assumiu a semelhança da carne pecaminosa, completando a obra da redenção da humanidade. Ele se livrou dos grilhões da morte e do Hades. Morte, inferno e Hades perderam seu poder diante dele e foram derrotados por ele. Ele viveu 33 anos, sempre fazendo o máximo para satisfazer a vontade de Deus, de acordo com a obra de Deus daquela época. Nunca considerando seu ganho ou perda pessoal, mas apenas a vontade de Deus Pai. Em razão de seu serviço diante de Deus, que estava em harmonia com a vontade de Deus. Deus pôs sobre seus ombros o pesado fardo de redimir toda a humanidade e o fez realizá-lo. E ele estava qualificado e autorizado para completar essa tarefa importante. Em sua vida, ele suportou sofrimento imensurável por Deus e também inúmeras tentações de Satanás. Mas nunca ficou desalentado. Deus deu-lhe uma tarefa tão enorme porque confiava nele e o amava. Se, como Jesus, vocês forem capazes de cuidar do fardo de Deus, negando a carne de vocês, Deus lhes confiará suas tarefas importantes para que vocês satisfaçam as condições para servir a Deus. Somente nessas circunstâncias, vocês se arriscarão a dizer que estão fazendo a vontade de Deus e completando sua comissão. E somente então se arriscarão a dizer que estão servindo verdadeiramente a Deus. Amém. Amém. Graças a Graças Deus. a Deus. Fiquei muito comovida enquanto cantava esse hino. Confrontado com a dor e o sofrimento da crucificação, o Senhor Jesus não mostrou nenhum sinal de remorso ou de recuo a despeito da fraqueza de sua carne. Ao contrário, ele caminhou firmemente até a cruz, suportando toda a agonia para realizar a oferta pelo pecado e redimir toda a humanidade das garras de Satanás. Tão grande foi o amor de Deus pela humanidade. Eu, por minha vez, como tratei a Deus? Ao executar a comissão de Deus, só pensei em minha segurança pessoal. Sempre com medo de ser jogada na prisão, torturada e atormentada. Eu vivia com timidez e medo. E só agia sem me envolver em meus deveres, sem alcançar nenhum impacto real. Vendo como era perigosa a situação, até pensei em passar meus deveres para uma irmã mais velha. Como eu era egoísta e desprezível. Nesses tempos de provação, não pensei nem um pouco em dar testemunho de Deus e humilhar Satanás. Eu pensei apenas em minha própria carne. E em como cumprir meus deveres com segurança sem sofrer, ou fazer sacrifícios, para no fim ganhar a salvação de Deus.
e receber suas bênçãos e tudo o que ele prometeu. Diante da adversidade, eu quis abandonar meus deveres em nome de minha própria segurança. E até argumentei com Deus e me revoltei contra ele. Mas ao perceber como essas ideias que eu tinha em minha crença em Deus eram transacionais, eu não consegui dizer nada. Verdade. Lembrei-me de Pedro, que tinha se submetido totalmente a Deus em meio à adversidade. Ele nunca se preocupou com seu próprio bem-estar, dedicando-se a satisfazer a vontade de Deus e a confortar o seu coração. No fim, ele foi crucificado numa cruz invertida, como testemunho brilhante de Deus. Sim. Ao comparar as minhas ações com as de Pedro, eu senti vergonha e culpa. Então vim para diante de Deus e orei a ele. Deus, essa situação expôs meu egoísmo e também a minha baixeza. Tenho sentido medo de ir para a prisão e sofrer, e nunca pensei em como dar testemunho de ti. Ó Deus, não quero mais me preocupar com benefícios pessoais, nem com ganho e perda. Eu só quero cumprir o meu dever para satisfazer a ti. Se realmente for presa e perseguida, estou disposta a me submeter. Juro por minha vida que não serei um Judas e não trairei meus irmãos e darei testemunho de ti. Amém. Amém. Depois da minha oração, eu me senti em paz e firme. Então me lembrei de outra passagem das palavras de Deus. De tudo o que ocorre no universo, não há nada no qual eu não tenha a palavra final. Existe alguma coisa que não esteja em minhas mãos? Amém. De repente eu entendi. É claro. Mesmo que participe das reuniões e cumpra meu dever todo dia, não serei presa, a não ser que Deus permita. Sim. Se Deus ordenou que eu deva experienciar perseguição e adversidade, então mesmo que me esconda o dia todo, eu serei presa. Tudo está nas mãos de Deus. Então devo aceitar qualquer situação que encontrar. Farei o que puder para implementar as nossas estratégias de segurança. Mas quando eu for presa, estarei disposta a me submeter aos arranjos e orquestrações de Deus. Sim. O esclarecimento e a iluminação que recebi das palavras de Deus me deram força e fé. E me senti libertada imediatamente. A partir de então, quando saía para as reuniões, eu me sentia mais calma e menos medrosa. Graças a Deus. Graças a Deus. O PC chinês continuou sua campanha furiosa de prisões. Mas vendo como as palavras de Deus traziam fé aos meus irmãos e irmãs, permitindo que eles continuassem seu trabalho, fiquei profundamente inspirada. E consegui me concentrar e fazer sacrifícios em meus deveres. Consegui sentir claramente que Deus estava me orientando. E fui capaz de resolver alguns dos problemas dos meus irmãos. O trabalho da igreja também estava progredindo normalmente. Isso me mostrou que por mais selvagem e desregrado que Satanás se torne, ele jamais pode interromper a obra de Deus. A minha fé em Deus ficou ainda mais forte. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu pensei que depois de vivenciar tudo isso, eu tivesse alcançado estatura. Por isso, nunca imaginei que quando Deus mais uma vez orquestrou um cenário para mim, eu seria exposta mais uma vez. Em julho passado, eu recebi uma mensagem da minha líder, dizendo que a irmã Liu, com quem eu tinha contato frequente, tinha sido seguida pela polícia nos 2 ou 3 meses passados. Os 20 e tantos irmãos que a irmã Liu tinha contatado também estavam sendo monitorados pela polícia, inclusive eu. Ela também disse que, provavelmente, a polícia tinha fotografado os locais de encontro em que a irmã Liu participava de reuniões. Por causa disso, a minha líder me aconselhou que era importante que não entrasse em contato com meus irmãos. Depois de ler isso, eu não consegui mais ficar calma. Pensei, eu vejo a irmã Liu com frequência. E fiz até um passeio de bicicleta pelos campos com ela recentemente. Aquela estrada toda era vigiada por câmeras. Se tiverem gravações nossas, eu estou muito encrencada. O PC chinês prende e persegue cristãos com um desembaraço cada vez maior. Se eu for presa nesse tempo crítico, quem sabe que tipo de tortura sofrerei nas mãos da polícia? Eles me espancarão até a morte? Quanto mais pensava nisso, mais aterrorizada ficava e não conseguia me acalmar e ler as palavras de Deus. Pouco tempo depois, eu soube que livros das palavras de Deus estavam guardados no apartamento que a irmã Liu estava alugando. Se não fossem retirados em breve, a polícia iria encontrá-los e a casa de Deus sofreria danos. Sim.
Mas eu estava num dilema. A polícia estava no meio de uma campanha furiosa de caça humana e detenção de crentes. Se eu me deparasse com a polícia enquanto transportava os livros, ela não teria todas as evidências necessárias? Nesse caso, não haveria como o interrogatório não incluir tortura. E poderia até ser fatal para mim. Pensando nisso, eu não quis ir. Mas também pensei que se eu não fosse, estaria disposta a fechar os olhos diante do fato de que a casa de Deus sofreria danos? Eu lutei com esses pensamentos por um tempo, mas não consegui chegar a uma decisão. No dia seguinte, vi uma passagem das palavras de Deus. Vou lê-la. Ok. Os anticristos são extremamente egoístas e malvados. Eles não têm fé verdadeira em Deus, muito menos têm devoção a Deus. Quando confrontados com um problema, só se protegem e pensam em si mesmos. Para eles, nada é mais importante do que a sobrevivência e a segurança próprias. Eles não se importam com quanto dano é feito à casa de Deus. Estão felizes contanto que estejam vivos e ilesos. O caráter dessas pessoas é cruel. Elas não pensam nos irmãos, nem na casa de Deus, só em si mesmas. Elas são anticristos. Quando essas coisas acontecem com os devotos, com aqueles que têm fé verdadeira, como eles reagem? Eles pensarão em qualquer jeito de proteger os interesses da casa de Deus, de proteger suas ofertas de dano, de encontrar abrigo seguro para os irmãos. Mas a primeira coisa que os anticristos fazem é proteger a si mesmos e ignorar o trabalho da casa de Deus. Isso é extremamente prejudicial para as igrejas. Quando o grande dragão vermelho executa prisões, o que os anticristos fazem equivale a entregar o trabalho e as ofertas da casa de Deus ao grande dragão vermelho. É traição sob outro disfarce, e eles não se importam. Pessoas que são leais a Deus bem sabem que existem riscos, mas estão dispostos a assumi-los e lidar com as consequências. E minimizar ao máximo as perdas da casa de Deus antes de se retirarem. Elas não dão prioridade à própria segurança. O que acham disso? As pessoas podem não se importar nem um pouco com a própria segurança? Quem não está ciente dos perigos de seu ambiente? No entanto, você deve assumir riscos a fim de cumprir o seu dever. Essa é a sua responsabilidade. Você não deve dar prioridade à sua segurança pessoal. O trabalho da casa de Deus e a comissão de Deus para você são de suma importância, ocupam primeiro lugar. Os anticristos dão prioridade máxima à sua segurança pessoal. Acreditam que nada mais tem a ver com eles. Seja lá o que aconteça aos outros, eles não se importam, contanto que permaneçam intocados. Eles se sentem à vontade. Eles não têm lealdade. Essa é a essência de um anticristo. Amém. Sim, isso é verdade. Sim. Essa passagem das palavras de Deus foi direto ao ponto. O caráter de um anticristo é maligno e muito egoísta e desprezível. Quando se trata de sua segurança pessoal, ele prefere que o trabalho da casa de Deus sofra perdas do que arriscar a própria vida. Ele não tem nenhum pingo de consciência ou razão. Tampouco tem qualquer lealdade a Deus. Quanto a mim, quando eu enfrentava um perigo, pensava apenas em me proteger e em evitar riscos. Quando soube que os livros das palavras de Deus ainda estavam no apartamento, ficou claro que, se eu não os retirasse, os livros seriam confiscados pela polícia. E a casa de Deus sofreria danos. Eu deveria ter priorizado o interesse da casa de Deus e retirado os livros na mesma hora. Mas temia que, se eu aparecesse lá, seria presa pela polícia e sofreria tortura e tormento. E poderia até me arriscar a ser morta. Por isso não quis ir. Eu não estava basicamente entregando esses livros das palavras de Deus à polícia? Sim. Sim. Não importava a situação, eu sempre pensava primeiro em minha segurança e dava pouca atenção aos interesses da casa de Deus. Cumpria meus deveres disfarçadamente, mas traindo os interesses da casa de Deus. Como eu era desumana. Embora não parecesse que eu era tão pecaminosa quanto um anticristo, o meu caráter era igual ao de um anticristo. Era egoísta, desprezível e agia por interesse próprio. Se eu não me arrependesse, certamente incorreria na ira e na rejeição de Deus. Certo.
Aqueles que realmente acreditam e são fiéis a Deus não pensam em sua segurança pessoal. Em momentos decisivos, eles ignoram seus interesses pessoais e protegem os interesses da casa de Deus. Têm uma só mente e coração com Deus. Sim. Foi então que eu soube com certeza que deveria abandonar o meu caráter satânico. E por maior que fosse o perigo ou a adversidade, eu deveria arriscar tudo para proteger os interesses da casa de Deus. Eu estava disposta a depositar minha fé em Deus e retirar os livros para reduzir os danos. Sim. Depois disso, minhas orações giravam sempre em torno desse problema. E também pedi a Deus que me desse fé e me livrasse de todo medo e timidez. Lembrei-me de um filme que tinha visto 2 dias antes, chamado Marcada. A protagonista passou por prisões e perseguição pelo PC chinês desde a idade de 13 anos. Em 28 anos, ela foi presa 3 vezes. E ficou sujeita a todo tipo de perseguição. Mas quando as coisas estavam angustiantes e difíceis, e mesmo quando sua vida estava em jogo, ela confiou nas palavras de Deus para permanecer firme a cada passo do caminho. E no fim, derrotou Satanás e deu testemunho. Sim. Depois de sair da prisão, ela continuou cumprindo seu dever como ser criado. Também pensei nos muitos irmãos e irmãs que foram presos, torturados e submetidos a lavagens cerebrais pelo PC chinês. E em como eles usaram as palavras de Deus para superar a coerção e perseguição de Satanás. Eu percebi que não importa quão maligno e cruel Satanás possa ser, contanto que confiemos sinceramente em Deus e nos orientemos por suas palavras, podemos derrotar Satanás e dar testemunho. Sim. Tudo isso foi muito encorajador e me ajudou a renovar minha fé. Deixei de ter tanto medo. Sim. Depois, também refleti sobre mim mesma. A razão pela qual eu não estava disposta a aceitar esse tipo de dever perigoso era que eu tinha medo de ser torturada pela polícia. Eu não queria sofrer, muito menos morrer. Então, lembrei-me de uma passagem das palavras de Deus. A senda pela qual Deus nos guia não é em linha reta, mas é uma estrada sinuosa e cheia de buracos. Deus diz, ademais, que quanto mais pedregosa a senda, mais ela pode revelar nosso coração amoroso. Porém, nenhum de nós pode abrir tal senda. Em minha experiência, trilhei muitas sendas pedregosas e traiçoeiras e suportei grande sofrimento. Às vezes, eu ficava tão profundamente pesaroso que eu queria gritar. Mas tenho trilhado essa senda até hoje. Acredito que essa seja a senda guiada por Deus. Então, eu suporto o martírio de todo o sofrimento e sigo em frente. Pois isso é o que Deus ordenou. Então, quem pode escapar? Não busco nenhuma bênção. Só procuro trilhar a senda que devo trilhar de acordo com a vontade de Deus. Não busco imitar os outros, trilhando a senda que eles trilham. Só busco poder cumprir minha devoção para trilhar minha senda designada até o fim. Quanto sofrimento alguém deve suportar e a distância da senda que trilha são ordenados por Deus. E que, na verdade, ninguém pode ajudar ninguém. Amém. Amém. Graças a Deus. Também lembrei que a palavra de Deus diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém. 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 Foi então que eu percebi que o destino e também a vida e morte de todos estão nas mãos de Deus. Se eu seria jogada na prisão, ou torturada e atormentada ou não, tudo isso cabia a Deus. Eu deveria me submeter por completo. Sim. Como na história da tentação de Jó por Satanás. A propriedade de Jó foi tomada, seus filhos foram mortos e todo seu corpo se cobriu de chagas. Deus não permitiu que Satanás tirasse a vida de Jó. E assim, Satanás não ousou desafiá-lo. Essa é a autoridade de Deus. Sim. Jó estava ciente da soberania de Deus. Assim, mesmo estando nas garras de sofrimento extremo, ele não culpou a Deus. Ele também disse: Jeová deu e Jeová tirou. Bendito seja o nome de Jeová. Amém. Amém. No fim, Jó envergonhou Satanás e ganhou as bênçãos dobradas de Deus. Desde que Deus iniciou a sua obra, ele ordenou e planejou quem morreria por sua fé, quem seria preso e que tipo de sofrimento cada um teria de suportar. E cada um desses casos abriga as boas intenções de Deus. Sim. Na Era da Graça,
Muitos santos morreram enquanto espalhavam o evangelho do Senhor Jesus. Vejam Pedro, por exemplo. Ele parece ter sido crucificado, mas sua alma ascendeu ao reino dos céus e ganhou o elogio e a bênção eterna de Deus. Sim. Muitos dos nossos irmãos que aceitaram a obra de Deus nos últimos dias foram presos pelo PC chinês e sujeitos a todo tipo de tortura e abuso cruel. Mas eles não cederam a Satanás. Ao saírem da prisão, buscaram a verdade e enfrentaram um perigo para cumprir seus deveres, fornecendo muitos testemunhos maravilhosos de Deus. Sim. Todos eles são vencedores que foram completados por Deus. A carne deles pode ter sofrido, mas eles ganharam a verdade e receberam o elogio e a bênção de Deus. Porém, há também aqueles que, após serem presos, tiveram medo de tortura e tormento e traíram a Deus e seus irmãos e foram lançados em vergonha como Judas. Eles ofenderam seriamente o caráter de Deus e foram permanentemente privados da salvação de Deus. Sim. Algumas pessoas também têm medo de serem presas. E assim vivem em timidez e medo e não ousam cumprir seus deveres, se afastam de Deus e o traem, e se tornam joio e incrédulos. Na verdade, as prisões e a perseguição do PCCH revelaram quem são crentes verdadeiros e quem são crentes falsos, separando cada um segundo a sua espécie. Isso nos mostra como Deus é sábio e justo. Sim. Então, entendi que retirar os livros da casa de Deus era a maneira de Deus de me testar, para ver se eu era leal e fiel a Deus e se eu daria testemunho dele. Ao perceber isso, eu resolvi, então, dar o meu melhor para poder cumprir o meu dever. Se fosse presa, eu arriscaria tudo, até minha própria vida, para dar testemunho de Deus, sem ceder a Satanás, mesmo que isso significasse minha morte. Amém. Eu me senti profundamente firme e em plena paz. E agradeci a Deus do fundo do coração por sua salvação, esclarecimento e orientação, que me permitiram compreender algumas verdades por meio dessas dificuldades e me ensinaram uma lição mais prática. Graças a Deus. Graças a Deus. Sim. Na manhã seguinte, eu acordei e orei a Deus, pedindo que Ele me desse fé e coragem, e dizendo-lhe que eu estava disposta a me submeter à sua orientação. Por acaso chovia naquele dia. Ninguém estava na rua, então aproveitei a oportunidade e entrei no apartamento e retirei dele todos os livros das palavras de Deus. Que ótimo. Que ótimo. Depois dessa experiência, eu me senti muito feliz e calma. Passar por essas coisas todas tinha me revelado e aperfeiçoado. Revelou como eu era egoísta e carecia de humanidade. E aperfeiçoou minha fé e minha submissão. Foi a orientação da palavra de Deus que me deu um novo entendimento da onipotência, soberania e sabedoria de Deus. E me permitiu praticar a verdade ao proteger os interesses da casa de Deus. Graças a Deus. Eu posso não saber quais cenários me esperam à frente, mas não sou mais tão tímida e assustada. Estou disposta a me submeter à soberania e aos arranjos de Deus e cumprir meus deveres e responsabilidades. Graças a Deus por me salvar. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ouvir essa história realmente me ajudou. Agora sei como devo entrar e experienciar. Graças Graças a Deus.